Ai, gente, domingão aqui. Tô toda descabelada, de pijama mesmo. Você acha que a gente já tem intimidade nesse canal, né? Pra gente. Tem problema. Meu cabelo não vai melhorar mais que isso, bem descabelada, mas eu podia estar dormindo e eu tô criando conteúdo pra vocês, então ignorem tudo. Ai, eu devia ter vergonha de parecer assim. Nesse vídeo eu trago informações valiosas. Esse é um conteúdo bom. Aqui você vai entender por que esse é o maior canal de intercâmbio do Brasil. É um conteúdo que não só vai ajudar muita gente, como também acredito que vai mudar a vida de muitos de vocês. Porque o intercâmbio, gente, ele é mais possível do que vocês imaginam. Se tudo der certo, esse vídeo é o início de um vlog. Eu vou contar pra vocês como eu tô indo pra outro país. Eu tô a caminho agora de um consulado pra eu aplicar pra um visto e ficar pelo menos um ano fora do Brasil. Então eu tô muito nervosa, eu tô animada, já tô com todos os documentos. Meu pai vai me levar pra São Paulo. Vem aqui, minha filha. Vem, minha filha. Vem com a mamãe. Vem, minha filha. Que bonitinha de mamãe. Que bonitinha de mamãe. Lindinha. Venha cá. Venha. Ai, que lindinha, mamãe te ama, meu amor. Você é o amorzinho da minha vidinha. É, sim, senhora. Pra quem não me conhece, eu sou Camila Faria e eu tenho esse canal com a minha irmã Bruna. Aqui a gente fala sobre as nossas viagens e intercâmbios, toda a experiência que a gente tem e acha que pode agregar pro nosso público. A gente cria vídeos, conteúdo pra postar pra vocês. Atualmente eu tô morando na França. Eu cheguei aqui tem menos de um mês. Já fiz outros intercâmbios antes, né? Mas esse tá sendo bem novo, assim. Meio que aconteceu do nada. Foi bem rápido o meu visto. E aí eu vou explicar pra vocês nesse vídeo todo o processo. Não esquece de se inscrever no canal pra você acompanhar toda a saga, ver tudo que tá acontecendo aqui. Lá no Instagram eu já tô postando bastante coisa, né? Mais em tempo real. Então, se você quiser me seguir lá, é Mila Faria. E agora eu vou falar sobre os tipos de visto na França e qual eu vim. Como em qualquer país existem diferentes tipos de visto para vir para a França. E o seu visto ele tem que estar alinhado com o propósito da sua viagem. Se seu intuito é viajar como turista, qualquer brasileiro pode vir para a Europa e ficar por um período de 90 dias, então aí mais ou menos 3 meses, né? Você compra a sua passagem, aí você embarca. Quando chega no país, na imigração, aí eles te fazem perguntas para garantir que você realmente vem como turista. Então eles perguntam o tipo de trabalho que você tem no Brasil, quanto de dinheiro você tem, qual que é a sua acomodação, onde você vai ficar hospedado. Então você não precisa de visto, mas nessa entrevista aí eles vão decidir se você pode entrar no país ou não. Se você convencer a imigração de que você tá indo só para viajar durante um tempo, eles deixam você passar e aí tá tudo certo. Não existe muito uma burocracia de entrar com um pedido de visto de turista como nos Estados Unidos, por exemplo. E eles fazem essa entrevista assim na hora que você chega, porque tem muita gente que vem com visto de turista pra ficar de vez. Então eles tentam evitar. Agora vamos falar sobre as possibilidades, gente. Então, quando a gente fala assim de visto, vou morar na França, normalmente os vistos que surgem assim na cabeça, né, os mais comuns, os mais famosos, é o visto de trabalho, o visto de estudo, o visto de au pair e também quando você casa com um cidadão francês. Tem outros vistos também de estudo científico, religioso, esses daí, mas eles são mais específicos, né? Todos esses vistos envolvem burocracia, documentos, você tem que entregar um monte de papel, provar que esse é o propósito da sua viagem, às vezes pagar taxas e dependendo do visto você tem que comprovar que você tem uma renda, né? Você tem o dinheiro para se manter no país se não for um visto de trabalho, por exemplo. Isso tudo é para você aplicar, né? Não quer dizer que você vai ser aceito. Então a gente tá nessa parte ainda de ver qual tipo de visto, os documentos que precisam. Quando você entrar com o pedido, você ainda tem que esperar uma análise e eles podem negar seu visto, acontece bastante. Porque para cada visto você precisa ter pré-requisitos. Então vamos lá. Primeiro, o visto de trabalho. Antes de você pedir um visto de trabalho, você já tem que ter um emprego, uma empresa, um empregador que vai te fazer uma carta ou então um contrato para você apresentar esse documento no consulado. E aí eles vão analisar se você vai ter o visto de trabalho ou não. Não tem como você bater lá na porta do consulado e só falar, me dá um visto de trabalho que eu quero trabalhar. Não é assim. Normalmente são empresas que selecionam algumas pessoas, ou então se você tá aplicando, pode ser por LinkedIn e tal, a empresa tem que te bancar, entendeu? Ela tem que falar, olha, eu quero a Camila para trabalhar aqui com a gente. Para um visto de estudo, você precisa de uma instituição. Então, uma escola, uma faculdade, alguma coisa, vou estudar francês, vou fazer um mestrado. Existem bolsas também, né, de mestrado, doutorado, mas você precisa estar matriculado. No caso de curso de francês, você precisa pagar todo o período do curso. Então, vamos dizer que eu quero ficar 6 meses na França e só estudando francês. Eu vou ter que achar uma escola, pagar para essa escola, né, me matricular e tudo. E aí eles vão mandar uma carta falando que sim, você está registrado, matriculado na escola. E aí você entra com um pedido de visto de estudo. Isso para longa duração, né? Se você quiser só estudar 1, 2 meses, você pode vir com um visto de turista e aí tudo bem, não tem problema. Mas isso aí é longa duração. Para esse visto de estudo,
vamos dizer que é para mestrado. Existem bolsas, acordos do governo brasileiro, enfim. Então, você tem que passar por outro processo seletivo, já é mais burocrático. Agora, vamos dizer que você quer pagar uma escola de francês. Não é barato. Não é barato mesmo, tem que lembrar que aqui é tudo em euro. Então eu tava cogitando isso e eu pensei, meu Deus, vou ter que juntar muita grana pra eu conseguir pagar esses 6 meses de escola, porque eu queria ficar 6 meses aqui. E você tem que comprovar, além de tudo, que durante esse período você tem como se manter, afinal esse é um visto de estudo e não um visto de trabalho. Então tem que ter dinheiro na conta, ou então alguém te bancando, todos esses documentos provando. Além disso, existe o visto de au pair, que é mais barato, vamos dizer assim, é como se fosse um intercâmbio de au pair que eu fiz nos Estados Unidos. Você entra em contato com uma família francesa e aí eles te contratam para ser babá dos filhos deles, e aí você vai morar com a família, tem todo aquele processo de morar com o chefe, cuidar da criança, a vida ingrata de au pair, que eu já falei em outros vídeos. Aqui na França é bem comum que você não more com os chefes, né? Eles te pagam tipo um estúdio, um apartamento, às vezes no mesmo prédio que o deles, ou um quartinho assim. É mais normal do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, normalmente você vai ficar na casa junto com a família. Aqui pode acontecer de você achar uma família que te dá um lugar separado para morar. Diferente dos Estados Unidos, aqui você não precisa de uma agência, você tem alguns sites que você entra em contato direto com a família, e o governo francês sim regulariza esse trabalho, então é tudo legal. Você entra com um pedido, tem os seus direitos, a família tem que pagar certinho. Tem muitas agências que oferecem no Brasil esse serviço, mas se você quiser fazer por conta, você pode, não é ilegal e tem os direitos, como eu disse. A vida de au pair não é só mil maravilhas, vocês sabem, né? Eu já falo bastante sobre isso no canal, sempre falei. É uma oportunidade boa se você tá cogitando um intercâmbio barato, mas falar que é tudo lindo e perfeito, não. Inclusive tem muita gente na internet que vende, né, tipo, venham ser au pair aqui na Europa, que é lindo, maravilhoso. Não, não é, gente, não é, sinceramente. A vida de au pair tem que lidar com muita coisa. A pior parte pra mim é você morar com o chefe. Tem muita família folgada, vamos dizer assim, e muitas pessoas me perguntaram, você tá indo pra França pra ser au pair? Porque eu poderia, né, o au pair na França é dos 18 aos 30 anos. E não, nem 1 milhão de anos eu seria au pair de novo, e muito menos na França. Também não foi isso, nunca cogitei isso. Não tô desencorajando ninguém. Eu fui au pair nos Estados Unidos, foi uma boa oportunidade pra mim. Se você quer ter essa experiência, venha, mas com os pés no chão. E eu já passei dessa fase, graças a Deus, já comi um pouco de diabo maçã já. Então, não seria de novo e não foi esse o visto que eu vim. Mas afinal, o que aconteceu comigo? Qual foi o meu visto? Eu estava pensando num visto de estudante porque o meu objetivo era aprender francês. Então eu queria ficar aí pelo menos 6 meses. Na verdade, eu queria ficar uns 8, quase 1 ano aí, só que a escola é muito cara. Eu tava até desanimada, confesso pra vocês, tentei entrar em contato com algumas agências no Brasil e escolas aqui na França, pra de repente tentar uma parceria, uma publicidade, uma permuta, né? Quando a gente faz vídeo assim, o que as pessoas mais perguntam pra gente é indicação de escola, então não é que eu teria apenas a experiência e ia compartilhar, eu ia estar trabalhando junto com essas escolas ou agência, mas tem muita gente ainda, eu acho, no geral, que acredita que o influenciador, esse trabalho de influenciador é brincadeira, sabe? Eles acham que você tá pedindo coisa de graça sem dar nada em troca, quando na verdade o retorno é muito grande. Nosso público é justamente focado em intercâmbio. Quando eu posto as coisas aqui, as pessoas falam literalmente, eu quero viver a mesma experiência, então pra mim é muito óbvio que é um ótimo jeito de promover a marca. Mas eu basicamente não tive resposta, ou então as pessoas respondiam falando que ia ver e ficava por isso mesmo. Aí eu meio que dei uma desistida disso, porque eu não queria ficar convencendo ninguém também do potencial do nosso trabalho. Se eu entrego tudo e a pessoa não enxerga, daí também já não é comigo, fui seguir outro caminho, gente, porque realmente eu tava cansada de entrar em contato com as escolas e não ver, sabe, indo pra frente o negócio. Comecei a ver outras possibilidades. Surgiu uma luz na minha cabeça justamente com a notícia de que nesse ano, no começo do ano, o Brasil começou a trabalhar aí com os vistos de nômades digitais. Então, depois da pandemia, muitos países criaram meio que esse programa, esse visto para pessoas que trabalham remoto. Você pode morar legalmente no país se você prova que o seu trabalho é de outro país, entendeu? Então, vamos dizer que você consegue trabalhar online e aí você aplica um visto para um país falando, olha, eu quero morar com vocês, mas eu trabalho lá, eu pago imposto lá, eu recebo da empresa lá, eu não tô indo pro seu país para procurar emprego, nem para turistar, eu quero ficar durante um tempo aí, mas eu já tenho trabalho. Então muitos países começaram a fazer isso, tem alguns programas bem legais, na verdade, rolando, e eu olhei isso, achei super interessante, porque eu posso trabalhar remoto, né, sou uma nômade digital, e aí tava pesquisando países e pensei, cara, eu quero morar na França, vou ver se a França tá oferecendo algum visto nesse sentido. Nessa pesquisa, eu não encontrei nenhum visto para nômades digitais na França, mas eu encontrei um visto diferente, que eu nunca tinha ouvido, que eu não vi ninguém falando, que eu não tenho amigos que foram com esse visto, nem nada. Opa, peraí.
O Brasil pode aplicar? Como assim? Comecei a pesquisar mais. Esse é um visto relativamente novo para nós, brasileiros. O visto que eu vim pra França, gente, é o visto férias-trabalho. Esse programa aí do governo francês começou já tem uns 20 anos, então tem o tempo. Mas pro Brasil foi aprovado em 2018 um acordo entre Brasil e França que pessoas brasileiras podem vir pra França entre 18 e 30 anos para ficar um ano e com esse visto você pode viajar, estudar aqui e trabalhar. E a mesma coisa para os jovens franceses que querem ir para o Brasil. O objetivo é realmente ter um intercâmbio entre pessoas jovens nos dois países, né, e outros países que têm esse acordo com a França, para a pessoa vivenciar a cultura, aprender a língua, realmente ter uma experiência aqui no país legalmente. A gente sabe como é diferente você ter a experiência mesmo no país, conhecer as pessoas, ver aquilo, realmente vivenciar. E aí eles te permitem trabalhar para você custear mesmo essa viagem, você ter um meio financeiro de se manter durante esse ano. Esse visto não é ilimitado de qualquer pessoa que aplicar nesse ano vai conseguir o visto, não, tem um limite, até porque o governo francês esperava que muitos brasileiros fossem aplicar. E depois desse vídeo, então, eu acho que eles vão levar um susto. Porque, resumindo, o que você consegue com o visto férias-trabalho? Você consegue turistar por mais de um ano, não precisa ficar só, né, os 90 dias. Você pode estudar, então você não precisa pagar uma escola antes. Você pode trabalhar legalmente. Calma que a informação só melhora. Diferente dos outros vistos, que todos você tem que pagar, né, quando você aplica, tudo em euro, esse visto é gratuito. Não precisa pagar nenhuma taxa para você aplicar. Outra coisa também é que ele tem bem menos burocracia, então dependendo do visto de trabalho, quando você chega na França, você tem que se inscrever em alguma coisa, chama Escritório Francês de Imigração e Integração, alguma coisa, você tem que se registrar, sabe? Existe uma burocracia quando você chega para começar a trabalhar e tal. Com o visto férias-trabalho, não. Do jeito que você chega no país, você já tá autorizado a procurar um emprego, ou a estudar, ou seja lá o que você for fazer. Eu tava pesquisando, tem algumas pessoas que seguem a gente de outros países, ou que tem outras nacionalidades também, então o que eu vi que tem esse acordo férias-trabalho com a França é Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Hong Kong, Japão, México, Nova Zelândia, Rússia, Taiwan e Uruguai. Eu tenho seguidores do Uruguai, então vocês também podem aplicar. Como eu disse, esse visto é focado para jovens, pessoas entre 18 e 30 anos. Você nunca pode ter participado do programa, só pode participar uma vez, é só um ano, esse visto não é renovável. Quando você tá aqui, você pode, por exemplo, começar a trabalhar numa empresa com visto férias-trabalho. A empresa quer me contratar, aí você pode pedir para trocar para visto de trabalho, ou você continuar estudando aqui, você pode pedir para trocar para um visto de estudante, ou vamos dizer que você casou aqui, você pode trocar esse visto, mas o visto férias-trabalho, do jeito que ele é, você só faz um ano e acabou. Você não pode ter uma criança dependente de você, então você vem sozinho mesmo. E eu li num site que você precisa ter a passagem de volta. Mas no site brasileiro, eles estão falando que você precisa comprovar que você tem dinheiro na conta pra pagar uma passagem de volta. Eu não precisei comprar uma passagem de volta, até porque eu nem sei quando eu volto. O que você precisa comprovar é que você tem 2.500 euros na sua conta pra você se manter nesse primeiro mês, né? E aí, no caso, um extrato bancário, uma comprovação do banco. E também garantir que você tem o dinheiro para comprar a passagem aérea de volta. Eu vi na internet uma pessoa que fez um empréstimo e aí ela aplicou pro visto e conseguiu o visto. Então, assim, se você olhar agora e falar, cara, eu tenho R$0 na minha conta, de repente o empréstimo pode ser uma solução. Ou se você tem alguém da sua família que pode te ajudar com esse dinheiro também, mas tem que estar no seu nome. Essa é uma lista de documentos que eles pedem para você apresentar lá no consulado, né? Então tem um formulário para você preencher, o seu passaporte com validade mínima de 3 meses após a estadia prevista na França e no mínimo 2 páginas em branco para os vistos, 2 fotografias, não é foto 3x4, gente, é 3,5 por 4,5. Seu RG, comprovante de residência no Brasil, tem que escrever uma carta de motivação com o objetivo da viagem. Eles pedem para ter conhecimento da língua francesa, mas eu, por exemplo, tô perdida aqui e consegui vir. Você tem que ter um currículo também, comprovante financeiro, que eu falei pra vocês, justificar o rendimento para compra da passagem, antecedentes criminais, então se você for criminoso você não consegue ir, certificado médico atestando boa saúde, seguro de saúde internacional para duração de toda a estadia e um comprovante de estadia pelo período mínimo de 90 dias aí, ou você também pode pedir uma carta convite se você conhece alguém que tá morando na França, ou um cidadão, e aí eles te fazem uma cartinha pra falar que você pode ficar na casa deles. Então sim, gente, com esse visto você não precisa pagar nenhuma escola durante o tempo que você for ficar. Aquele preço absurdo que eu falei, não precisa comprovar nada, você não precisa nem vir com a escola. Você não precisa ter um trabalho para você aplicar para esse visto, eles consideram que você vai chegar aqui e vai procurar um trabalho. Você não precisa comprovar que durante um ano que você vai ficar aqui, você tem o dinheiro mensal lá de estudante, por exemplo, acho que são 600 euros por mês que você tem que comprovar que você tem, não tenho certeza.
Mas para aplicar para outros vistos, você tem que comprovar que mensalmente você vai ter aquele valor lá. Para esse não, você só precisa comprovar pro primeiro mês aí. E não paga taxa nenhuma, é um visto gratuito. Quando eu achei esse visto, eu fiquei assim, gente, meu Deus, que planeta que eu tava vivendo. O que demora nesse visto? O agendamento, você tem que entrar no site deles e ver quando tem uma data disponível e juntar todos esses documentos aí. Como vocês viram, é uma lista, né? Então, do dia pra noite, assim, talvez você não consiga juntar esses documentos. Ou consiga. Vou contar minha história pra vocês agora. Esse visto é para pessoas de 18 a 30 anos. Quantos anos eu tenho? Sim, eu tenho 30 e vou fazer 31 daqui a pouco já. Eu descobri esse visto, gente, eu estava no finalzinho da minha viagem na África do Sul, agora em abril. Eu lembro que era uma quarta-feira. Achei na internet, pesquisando coisas de nômades digitais. Achei o visto, aí eu tava na cama, olhei pra Bruna e falei, eu descobri que visto que eu vou pra França. E, coincidentemente ou não, a Bruna falou, cara, eu pensei nesse visto esses dias. Acho que tinha sido um dia antes. Porque a Bruna, assim, conheceu uma menina, ou sabe de uma menina que tinha falado sobre esse visto. Foi basicamente a minha história com o au pair nos Estados Unidos. Quando eu resolvi ser au pair nos Estados Unidos, eu tava com 25, já ia fazer 26. E você pode ser au pair nos Estados Unidos, tem que embarcar, né, até 26 anos. Então eu fiz tudo, assim, correndo, desesperado pra conseguir ser au pair. Agora parece que um novo ciclo meio que se repete na minha vida, que eu descobri esse visto na lata. Cara, quando eu vi que era 30 anos, eu falei, será que eu posso aplicar ainda e tal? E daí eu entrei no site do consulado e fala que você pode aplicar até as vésperas dos seus 31 anos. Então eu vou fazer 31 em julho e em abril eu ainda conseguiria aplicar. Nos Estados Unidos você não pode aplicar depois dos 26 anos, eu acho que é isso. Você tem que aplicar até os 26 e já embarcar com 26. Depois dos 26 não pode aplicar mais. O férias trabalho não, você consegue aplicar durante os seus 30 anos ainda, até as vésperas do 31. E aí vamos de sincronicidade, gente. De novo, os sinais do universo e tudo funcionando, sabe? Do jeito que eu descobri isso, as coisas foram assim, ó, loucamente, do nada. Descobri o visto férias trabalho no dia 13 de abril, numa quarta-feira, na África do Sul. Eu cheguei no Brasil, embarquei de volta pro Brasil no dia 15 de abril. No dia 16 foi o dia que eu cheguei, que eu tava cansada, né? Dormi, desfiz a mala, fiquei com a minha família. No dia 17 eu já tava lá loucamente marcando, né? Meu agendamento, minhas coisas, tudo pra eu conseguir aplicar pra esse visto. Essa foi a cena, gente. 17 de abril, domingo à noite, eu lá na minha casa. E aí eu entro no site do consulado e eu vi que só teria data disponível no dia 17 de maio. 17 de maio, um mês depois. Eu fiquei meio chateada, porque eu falei, cara, eu queria já estar na França em maio. Mas é o que tem, tá fora do meu controle, né? Vou fazer o agendamento aqui mesmo. Fui lá, fiz o agendamento. Dei ok, agendei, tá? 17 de maio. Quando atualizou a página, apareceu o calendário lá e tinha uma data no dia 19 de abril. Era dia 17 de abril, domingo à noite. Eu vi 19 de abril, olhei assim e falei, meu Deus, alguém deve ter cancelado nesse exato minuto, porque simplesmente era a única data de abril que brotou lá. 19 de abril, logo de manhã. Acho que era 11 horas da manhã, alguma coisa assim. Eu olhei e falei, é minha essa vaga. Fui lá, fiz o agendamento, só que eu não tinha documento nenhum, nada. De toda essa lista que eu mostrei pra vocês, eu não tinha nada. Nem foto, nem antecedentes criminais, nada. E aí eu olhei, será que eu consigo, em 24 horas, juntar todos esses documentos? Falei, filha, não é, será que eu consigo? Você vai conseguir. Você tem que conseguir. 18 de abril, eu acordei já, ó, louca, mandei mensagem pra minha amiga que mora aqui na França. Falei pra ela, por favor, faz uma carta de convite pra mim, falando que eu posso ficar na sua casa, não sei o quê. Pedi os documentos dela de comprovante de residência, comecei a correr atrás de todos os meus documentos, fui no médico, fui tirar foto, fui fazer tudo que eu tinha que fazer, não tinha currículo ainda, aí tive que fazer a carta também. Gente, eu passei o dia 18 de abril inteiro correndo atrás desses documentos. Tipo, logo de manhã até a hora que eu fui dormir. Só fui dormir na hora que tava tudo pronto. Eu só sei que no dia 19 de manhã eu tava lá na porta do consulado, com minhas coisas tudo. Do nada. Descobri o visto no dia 14, no dia 19 eu já tava lá, aplicando pro visto, sendo que nem tinha data. Você tem que marcar com antecedência mesmo. Por isso que eu falo, gente, quando é pra ser as coisas assim, sabe? O universo abre o caminho pra você. Vai abrindo assim e vai acontecendo, fluindo um negócio que é doideira mesmo. Chego no consulado francês, foi engraçado que eu cheguei lá logo de cara, na frente do consulado, encontrei uma seguidora. Ela falou que a amiga dela, inclusive, tá indo pra África do Sul com a Let's Bora, que eu tinha acabado de voltar. Eu tava com um leve medo, subi. Eu acho que lá é um negócio mais administrativo, porque é um prédio mesmo. E aí eles me chamaram, fui numa janelinha assim. Eu ouvi muitas histórias de pessoas que foram bem maltratadas no consulado. Falaram que foi um terror, assim, entrevista, tudo. Que eles não foram tão gentis, talvez, não sei. As pessoas me falaram esse relato, mas comigo eu confesso que foi bem tranquilo. Tudo sério, né? É uma janela assim. O cara falou, coloca as cópias dos seus documentos aqui. Se eu precisar do original, eu te peço. Você tem que fazer cópia de tudo. Coloquei todas as cópias lá.
E 2 coisas que ele me falou. Uma é que eu não tinha assinado a minha carta. Eu escrevi no computador, né? Não tinha assinado. Ele me deu um leve esporro por causa disso, falando que quando você faz uma carta, assim, pra um consulado, você tem que assinar. E eu falei, tá bom, desculpa, assinei lá. E outra coisa, ele perguntou sobre o meu trabalho, o que eu fazia, se eu tinha consciência de que eu não ia ter um contrato pra trabalhar na França. Eu falei pra ele que eu nem planejava procurar trabalho, porque eu já trabalho online, remoto e tal, que o meu intuito era mesmo ir pra aprender francês, viver, né, a cultura francesa e tal. E aí ele também falou sobre a minha idade. Ele falou, você tá no limite, né, da sua idade. Eu falei, sim, mas eu só vou fazer 31 em julho. Ou seja, prova aí, moço, porque não tem muito tempo. Mas ele falou isso, tá bem no limite da idade, né? Eu falei, sim. Ele falou, ok. Olhando lá minhas coisas e tal, aprovou os documentos. Aí ele já pediu digital lá na hora e falou que em 15 dias eu teria a resposta do visto. Foi bem isso, gente. Foi rápido, na verdade. Não foi nada demais. Ele não perguntou coisas absurdas. Eu tava levemente nervosa, assim, mas foi até que tranquilo. Não achei ninguém grosso, não achei nada demais, sabe? Achei que foi um processo normal de visto. Pelo menos o de férias trabalho foi bem ok. Eles comunicam com a gente por e-mail, eu acho que eu recebi até um SMS deles, mas você fica aí esperando 2 semanas pela resposta. Eles não te dão a resposta na hora. Tem um site também que você consegue entrar e colocar o número do seu processo lá. Eu entrava no site todo dia, mesmo sabendo que eram 15 dias que eu tinha que esperar. Gente, eu apliquei para um visto há umas 2 semanas. E eles falam que em 15 dias eles dão a resposta. Agora eu vou entrar no site, porque hoje é um sábado. Tipo, já deveria sair. Se não saiu hoje, nesse final de semana, na segunda sai. E vamos ver se... Todo dia, desde que eu apliquei, eu fico entrando pra ver se vai que é. Agora vamos ver. Vamos ver. Saiu. Gente, olha a resposta. Chegaram a uma decisão no application. Se você ainda não foi comunicado, realmente não foi comunicado por ninguém, você tem que ir pro Consulado Geral em São Paulo. Caralho, saiu a resposta, gente. Só que você não descobre a resposta. Você tem que ir lá buscar seu passaporte pra ver se você tá com visto ou não. Já saiu a resposta. É isso. Se eles falarem sim, minha vida vai pra um rumo. Se eles falarem não, eu vou chorar. Eu não vou chorar, não era pra ser. Meu Deus. Ansiedade. Saiu a resposta. Ai, meu Deus, saiu a resposta. Eu queria lá buscar. Mas eu tô em Batuba sábado, amanhã eles não vão abrir, segunda-feira eu não vou poder ir, terça-feira. Como que eu vou viver agora 4 dias sem saber a resposta? Eu já tô com isso desde 2 semanas atrás, mas agora que eu sei que saiu a resposta, eu quero saber. Mesmo que seja negativo, que eu acho que não vai ser, acho que vai ser positivo, o universo que seja positivo. Toda vez é uma sensação muito louca, gente. Quando saiu meu visto high school, quase morri. Quando eu fui pra Espanha, saiu meu visto também, desesperador. E daí o au pair, a mesma coisa. E agora? Ai, gente do céu. Tomara que dê certo. Se deu certo, vai ser conteúdo pro canal. Não faça, por favor. Que dê certo. Vamos torcer, gente. Terça-feira eu tô lá no consulado. Então eu tive que esperar até o dia 3 de maio pra ir lá buscar meu visto. E aí eu fui pra São Paulo buscar o visto. Minha família foi comigo. Brasil, agora que eu vou descobrir. Meu Deus. Gente, tô muito nervosa. Tomara que dê certo. Ai, agora. Eu tava muito ansiosa, esperando me chamarem. E quando a mulher me entregou meu passaporte, ela falou, tá aqui seu visto, seja feliz na França. Ai, eles acertaram, eu não acredito. É muito foda isso. Que sensação boa. Gente, eu tô me fazendo muito de plena, mas eu consegui. Ai, não acredito. Que demais. Amei. Os pais estão vindo me buscar. Vou contar pra minha família agora que meu visto foi aprovado. Gente, é que eu tô muito fazendo a plena aqui. Só que eu quis chorar. Tem pessoas me olhando, eu já tenho 30 anos, né? Por favor. Foi aprovado, Bruninha. Meu Deus. Mulher pepadinha. Ela falou. E aí o resto é história. Peguei meu visto e ele foi aprovado. Eu tava muito feliz, gente. Ó, a emoção aqui. Tive a mesma sensação de quando eu tinha 17 anos e fui pegar meu visto de high school. Eu tava nervosa porque eu não sabia se ia rolar ou não. Sempre tem a chance deles falarem não. Tipo, se não fosse pra ser, não ia ser. Então eu fiquei bem feliz nesse dia. Foi uma grande conquista pra mim esse ano.
Tudo aconteceu muito rápido, como eu falei, né? Parece que os caminhos vão se abrindo, as coisas vão acontecendo. Eu comecei a pesquisar passagem, ver qual que era o jeito mais barato de vir. Eu paguei bem caro, na real, pra chegar aqui em maio ainda. Alta temporada, né? Começando o verão, tava comprando passagem bem em cima da hora. Mas depois de 2 semanas, depois que eu peguei o visto, eu já tava na Europa. Então foi assim, gente. Do dia 14 de abril até maio eu já tinha embarcado, já tava em Portugal. Eu fui pra Portugal primeiro antes de vir pra França. Tudo como eu tinha planejado. Eu queria em maio estar na França. Em maio eu cheguei na França. E não foi planejado, né? Literalmente pra mim foi manifestado. Porque eu já falei no outro vídeo. Em junho do ano passado isso começou na minha cabeça. Abril do ano passado. 1 ano depois. Tudo acontecendo. E... isso aí, não tem nem como explicar. Pra mim é uma parada doida, assim, quando eu paro pra pensar. Eu não sei se tá fazendo sentido no vídeo, mas espero que vocês entendam, assim, da onde vem. Sabe, meio que mexe comigo pensar nisso tudo. Pra mim é muito significativo, de algum jeito. É um papo profundo pra eu ter em boteco tomando cerveja. O visto de férias de trabalho, ele é relativamente novo, né? Como eu disse, ele foi aprovado em 2018. Logo em seguida veio a pandemia, março de 2020. Então não muita gente veio com esse visto. Óbvio que tem pessoas, mas durante a pandemia eles cancelaram. Então voltou agora. Apliquei para esse visto, ele foi aprovado, tô aqui com ele, posso ficar 1 ano, não posso renovar, mas eu acho que eu não pretendo ficar na França, morar na França, que eu pretendo mesmo é aprender francês. E aí eu compartilho minha experiência com vocês, porque informação útil é informação compartilhada. Foi de verdade um dos vistos mais fáceis que eu já apliquei, foi sem burocracia nenhuma. Eu não paguei nada, gente, não paguei nada pelo visto. Simplesmente fiz meus documentos, mandei lá e aí eles aprovaram. Mas eu sei de casos que foram negados também. Então, faz seus documentos certinhos, escreve uma carta legal do que você pretende fazer aqui, por que você quer vir, fala um pouco sobre o seu passado, mas cria meio que um plano do que você pretende fazer na França, sabe? Como que você vai arrumar trabalho, onde que você vai morar. Eu acho que é legal você se apresentar bem nessa carta, já que lá na entrevista o cara não perguntou muito sobre mim, ele simplesmente pegou os documentos e falou, a gente vai analisar. Sobre o seguro, gente, e sendo bem realista, eu não vou falar pra vocês, se você tiver com 0 dinheiro, venha. Não é assim, porque você tem que comprovar os 5.000 euros na sua conta, você tem que pagar a passagem, você tem que pagar o seguro viagem também por 1 ano. O seguro viagem eu vou deixar o link aí na descrição do seguro que eu uso em todas as minhas viagens desde 2016, e faz muito tempo já. Eu entrei no link lá, coloquei a data de 1 ano e eles com toda certeza oferecem um serviço mais barato que existe assim no mercado. Eles comparam várias seguradoras diferentes, mas eu sempre compro pela Real Seguros e com o nosso link tem desconto. Isso aí não é uma publicidade. Eu nem sabia que eu tinha essa parceria com eles, mas é o que sempre me salvou nas viagens. Sou consumidor assíduo aí desse seguro viagem. Então o link tá na descrição. Essas coisas você tem que pagar mesmo. Passagem não foi barato pra mim, porque eu vim meio que rápido, né, de última hora. O seguro é caro também, o mais barato que eu achei do mercado. Tinha outros 3 vezes, 4 vezes mais caro, mas também não é tipo 500 reais, sabe? Acho que eu paguei uns 6.000, 7.000 reais, mais ou menos aí. Mas o seguro viagem você pode, né, pagar no cartão, parcelado, sem juros e tal. Eu parcelei, ó, pra perder de vista aí. E a passagem aérea também, dá pra você parcelar. É isso, gente. Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Quem pensa em morar na Europa, quem pensa em aprender francês, é uma ótima oportunidade. Depois que eu descobri esse visto, em 1 mês eu tava aqui, então ele simplesmente mudou minha vida. Tudo que eu tava pensando, planejando e tal, ele foi a solução pra minha vinda pra cá. E eu sinceramente espero que depois que vocês assistirem esse relato, minha experiência, meu conhecimento, tudo, esse vídeo possa ser um caminho para vocês mudarem a vida de vocês também, realizar um sonho, ter uma experiência nova do jeito que tá acontecendo comigo. Afinal, é por isso que a gente compartilha tudo isso, né? Para que vocês tenham essa experiência também. Esse é o propósito do canal e sempre vai ser. Eu amo receber mensagem das pessoas falando que teve contato com um vídeo, com alguma coisa do nosso conteúdo e hoje em dia tá morando em tal lugar, aprendeu tal língua, foi fazer tal viagem. Esses relatos aí dão um grande significado para o nosso trabalho e uma força mesmo pra gente continuar aqui na internet compartilhando tudo com vocês. Boa sorte a todos, não esquece de se inscrever no canal, deixa um like se esse vídeo te ajuda de alguma maneira, se você gostou do conteúdo. Deixa um comentário também que ajuda a engajar, ajuda o nosso trabalho e é isso, gente. Como eu disse, lá no Instagram é tudo mais em tempo real, então se você não me segue ainda, Mila Faria, Bruna P. Faria, MusherBR. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, é nóis, tchau!